sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao terceiro episódio do Mandela Pod. O tema do episódio de hoje é intolerância religiosa, que vamos trazer o professor e babalorixá Sidney Nogueira. Eu estou muito feliz. Mas antes, eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher negra, retinta. Estou usando um cabelo com dreads longos. Estou com um óculos com uma armação marrom de oncinha, com um lindo colar dourado, com búzios e chifres. Estou com um blazer marrom, xadrez, uma blusa verde e o meu fundo é um fundo vinho. Então, eu estou muito feliz desse terceiro episódio do Mandela Pod com o tema intolerância religiosa. O episódio do Mandela Pod em parceria com o GGBS e Excelência Preta, recebendo aqui na Unicamp o professor e babalorixá Sidney Nogueira, pelo qual eu tenho profunda admiração e respeito. Muito obrigada pelo seu aceite. Salve, 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 salve todes, salve todas e salve todos. Eu também vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou um homem negro da categoria preto, eu tenho olhos pretos, eu tenho uma barba que eu adoro, minha barba, uma barba grisalha muito bem cuidada, é caríssima. Eu tenho cabelos pretos, mas já está meio devagar a produção de cabelo, já tem um pouco de calvície. Eu estou com uma roupa branca, porque hoje é dia de Oxalá. Eu sou iniciado no Candomblé, o ano que vem eu completo 40 anos de Xangô, de iniciado para Xangô, então nós às sextas-feiras usamos a roupa branca, então eu estou de branco com uma camisa de um tecido com alguns bordados, branco, um acetinado. E eu estou com um colar de Oxalá, com uma conta de Oxalá e duas contas de Xangô, 2 colares de Xangô. De Xangô é branco e marrom, e a conta de Oxalá é toda branca. E atrás, no meu fundo, eu tenho um ancará africano, um tecido africano nas cores terrosas, marrom, vermelho. Então, é essa pessoa que está aqui neste cenário. E com a queridíssima Luísa Mandela, não é? Que eu tenho uma alegria imensa de estar aqui. Alegria toda minha. Então, já começando, né? Eu tenho brincado aqui que eu estou fazendo a Marília Gabriela assim, né? Sidney por Sidney. Quem é Sidney Nogueira? Olha só, ao longo da nossa vida, você vai se conhecendo e se reconhecendo, né? Porque desde que a gente nasce, você vai respondendo, sem dúvida, a um conjunto de padrões culturais e, às vezes, até uma identidade imposta. Sim. Mas eu já vivi meio século, né? Eu costumo dizer que fala, cale a sua boca, eu já vivi meio século. O que você sabe da vida? Então, eu já vivi meio século, então eu já sei quem eu sou. Mas, de verdade, a despeito dos títulos que eu tenho, eu sou professor, a minha primeira faculdade foi letras, português e inglês, depois eu fiz linguística e me apaixonei pela linguística, fiz mestrado, doutorado, trabalhando com as línguas africanas de terreiro de candomblé e sou um escritor, né? Me considero embora intelectual seja uma categoria que não é você que determina, é o outro que determina a sua intelectualidade, mas eu me considero um pensador preto, né? Contracolonial de terreiro. Essa pessoa sou eu. Mas eu gosto de me apresentar à moda iorubá. Os iorubás, eles têm uma expressão que eu amo, que é quando você chega para cumprimentar uma pessoa e você vai perguntar como é que ela está. Tudo bem, como é que você está, como é que vão as coisas. Que é Shealá Fiani. Essa é a pergunta para saber como é que você está. O She, ele é um modal que nem do you does do inglês, ele é
uma partícula que marca interrogação. Alaf é uma palavra que a gente conhece, que se refere a coisas boas, à saúde, à prosperidade e tal. E o ni é o verbo ser, estar em inglês. Então, estou perguntando, você está com aláfia? Você está bem? Você está feliz? E a resposta é o que eu mais amo nesse sistema linguístico da língua Yorubá, que a resposta é moa. Moa é o seguinte, o mo é o pronome pessoal de primeira pessoa, eu, e o a, wa, é o verbo existir. Então a pessoa pergunta como você está e você responde, eu existo. Que lindo. Então não importa mais nada, o importante é existir. Então eu gosto de me apresentar com moa, eu quero dizer que eu existo. E isso deveria ser suficiente. Deveria, né? Deveria. Então, já caminhando para essa questão da nossa existência ser suficiente, a gente sabe que no Brasil só a nossa existência não é suficiente, né? Nós estávamos conversando antes de entrar aqui o quanto a gente precisa trabalhar, o quanto que o descanso pra gente é luxo, mas ao mesmo tempo a gente precisa se humanizar também, né? Assim, antes de entrar na pergunta do livro, eu queria que o senhor falasse sobre, primeiro, né, os conteúdos que o senhor tem feito no Instagram e trazendo essa humanização, né? Sempre, quando o senhor vai falar rapidinho, chama a atenção da gente para uma lição, da gente se humanizar, da gente aceitar que a prosperidade é pra gente, da gente acreditar no nosso potencial, sempre trazendo palavras de incentivo, de conforto. Eu queria saber, assim, da onde que surgiu, né, essa ideia de trazer esses conteúdos tão brilhantes, mesmo com a nossa existência ainda sendo uma forma de resistir também. Então, olha só, essa produção mais contínua, né, uma produção mais efetiva, ela nasce na pandemia. Eu era facebookiano, né? Facebook, a gente usava o Facebook e tal. Eu tinha 1.000 seguidores. Em 2020 eu tinha 1.000 seguidores. Eu não usava, eu nem entrava tal. Eu achava muito branco, achava que o Instagram era muito branco. Então, eu sou uma pessoa, né? Você é especialista nisso. Eu costumo dizer que eu tenho um nível de letramento high level. Então eu não consigo olhar para o mundo sem pensar na racialização. Não tem como. Né? Não tem como. Gente. Não tem como. Há pessoas que não precisam problematizar, que não precisam se preocupar com isso, que têm o privilégio de não se preocupar com isso, né? Nós não podemos. Não. Nós não podemos. Então eu não usava, achava que era muito elitizado, que era muito branco, né? Muito burguês e tal. Mas aí veio o lançamento do Intolerância Religiosa. E o que aconteceu? Como nós estávamos na pandemia, a Djamila sugeriu que fizéssemos o lançamento, mas online. Ah, sim. Então o lançamento, porque é o 8º volume da coleção, e ele foi lançado justamente lá no início da pandemia. E aí ela falou, não, vamos fazer online. Aí fizemos online pelo YouTube, pelo Instagram. E aí começam a surgir convites, porque foi o tempo da live, pandemia era live, todo dia live para todo lado, live. Eu fiz 50 lives. Exato, milhares de lives. Você se sentia famoso, ai, agora eu vou na Globo, agora acabou. Minha emissora, eu sou minha emissora. Me chama, Globo. Era assim mesmo. E eu saía fazendo live, o pessoal chamava, eu nem tinha seguidores. Aí o pessoal chamava para falar do livro, para falar de racismo, de intolerância religiosa, e eu aceitando. Aí tomei gosto pelo negócio, mas mais que tomei gosto, eu descobri que a despeito, né, dos senões que a gente tem com a rede virtual, e eu concordo também que tem ônus e bônus, mas que era um canal que nós precisávamos usar. Exato. Porque a gente não... E eu, de terreiro, o que acontece? Eu ligo a televisão, esses dias mesmo eu estava com a mamãe, ela pediu para mudar de canal, estava num canal, ela queria outro.
Eu fui passar, em 1 minuto que eu mudei o controle, eu passei por 16 canais cristãos evangélicos. 16 em 1 minuto. Para chegar no canal que ela queria. Então, nós não temos espaço nós não temos esse lugar de fala na televisão. Não. E aí eu falei, bom, vamos fazer limonada com limão. Falei, bom, então é o Instagram que a gente tem. E eu precisava, porque o meu trabalho no Instagram, ele é um trabalho de professor. Sim, total. Eu sou professor. Sim. Então é um trabalho didático-pedagógico. Eu quero dizer às pessoas Total. que o terreiro, que a cultura de terreiro, que os saberes ancestrais negros, que não é o que elas aprenderam até na escola. Não é o que elas aprenderam até na escola, não é o que elas aprenderam. Então eu fico todo momento produzindo um conteúdo informativo que mostra de fato o que são esses saberes ancestrais. E aí nós temos essa síndrome do coach, né? Que tem uma síndrome que agora o coach vai ser prefeito, né, de São Paulo. Ai, que medo. Vai. Porque agora, o que acontece? Tudo começa pelo número de seguidores. Tudo. Então a pessoa vira atriz pelo número de seguidores, ela vira diretora pelo número de seguidores, ela se torna política, tudo tá ali naquela telinha. Não tem jeito. Não tem, né? E aí eu falei, não, eu acredito que os negros de terreiro, negros, negras, negres, e as pessoas de terreiro, brancas de terreiro também podem receber uma boa palavra. Sim. Uma palavra sobre as emoções, sobre tensões existenciais, sabe? E aí nós estávamos na casa de Xangô, no terreiro, ia começar um ritual. E aí tinha que fazer os acaçá, que são aqueles bolinhos enrolados na folha de bananeira, que é um componente central do rito. E não estava pronto. Aí eu fui na cozinha, falei para a filha de santo que deveria, falei, cadê os acaçá? Ela falou, ai pai, rapidinho, 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 daqui a pouco tá pronto. Rapidinho. Aí eu peguei e falei, não, tá bom, vai ser rapidinho? Ela falou, vai ser rapidinho. Aí eu falei, rapidinho, 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 eu tô feliz. E aí eu peguei esse episódio e comecei, como tem essa coisa da velocidade também do Instagram, né? Do 1 minuto e meio. Exato. Aí eu falei, eu vou transformar isso num quadro no Instagram. Porque de verdade eu não fazia vídeo. Eu fazia muito carrossel, Isso. fazia muito texto. Isso. Eu não tinha muita habilidade com vídeo. E aí nasce o rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu estou muito feliz com o meu trabalho do Instagram. Não é um trabalho de conversão religiosa, não se trata disso. Mas é um trabalho que pelo menos dessataniza. Porque ninguém vai negar que o terreiro é um corpo, território negro. Ele é como um corpo como o nosso. Sim. Ele é negro, ele pode ter lideranças brancas. Isso não é um problema para mim, tudo bem, eu não me importo. Mas só que o corpo é território negro, o terreiro é negro, não é? Quer dizer, o negro afro-indígena, ele é desse território ancestral. Então, muita gente hoje me procura, fora de São Paulo, em outros estados, falando, olha, eu fui consultar o jogo de búzios pelo seu Instagram, que eu tinha medo do jogo de búzios. Eu fui visitar um terreiro pelo seu Instagram, porque eu vi o seu terreiro e aí eu senti vontade de conhecer pessoalmente. Não o meu terreiro, ele não veio no meu terreiro, mas ele foi no terreiro lá, na cidade dele, no bairro dele. Olha. Entendeu? Sim. Então, esse trabalho é muito importante. Não é um trabalho de conversão religiosa.
é um trabalho porque é o seguinte, o que você ignora, você sataniza, você ignora, você não sabe do que se trata, não é? E aí o meu trabalho mais profundo é a dessatanização de Exu. Sim, sim, sim. Eu já tinha percebido. Sim, porque Exu é o orixá mais satanizado. É. Né? Ele é o mais satanizado porque quando os colonizadores chegaram lá no continente africano, a primeira coisa que eles buscaram foi um demônio cristão. Eles não encontraram porque não tinha. Aí conseguiram Exu. Então, porque ele precisava, porque tudo funciona nessa oposição. Sim. Bem, mal, certo, errado, preto, branco, pé. Então, a primeira coisa que o colonizador, quando ele chegou, os europeus, ele foi procurar na cultura um demônio, porque ele precisava, ele entendia que a cultura dele era padrão. Sim. Tanto que você sabe disso melhor que eu, que muita gente diz, e os negros, aconteceu aqui também com os indígenas, e os negros, eles se deixaram escravizar. Eu falo, gente, o que acontece? Já ouvi. O negro e o indígena, você sabe disso, ele jamais acreditou que uma pessoa como ele pudesse escravizá-lo. Então ele demora para perceber que o colonizador é um inimigo. Essa é a questão. Porque na cultura dele não tinha esse nível de inimigo. Sim, exatamente. Ou o inimigo era declarado, ou ele não era inimigo. Então, o colonizador chega dissimulando, se fazendo de colonizador, Então, aí o negro, isso aconteceu também no Brasil, o indígena demora a perceber que ele estava diante do inimigo. Sim. Ele pensa que ele está diante de um irmão, de um irmão, não é? Então, eu penso que nós precisamos usar mais esses canais e por isso que esse programa é tão importante, que nós temos que produzir conteúdo. Sim, temos. Até porque a internet hoje todo mundo usa para vários fins, né? E quando a gente usa para conscientizar, para educar, porque a gente está educando. Exato. É para educar, não é para converter ninguém, até porque o candomblé não faz isso. Não é isso. Essa cultura, exato. Vai quem quer. É isso. Procura o Senhor quem quer. Ninguém chega, olha, se eu quer ouvir a palavra de Exu, não tem isso na rua, né? Mas evangélico tem. Inclusive, vindo para cá, para a Unicamp, no aeroporto de Campinas, veio uma moça. A senhora quer ouvir a palavra de Deus? Eu falei, não. Ela, obrigada, fica com Deus. Eu não sou obrigada. Se eu quiser ouvir a palavra, eu procuro. Exato. Por que as pessoas são assim? Não, você já ouve a palavra de Deus, eu né? ouço. Você já ouve todo dia. Exato. Eu ouço todo dia, não preciso nada. Todo mundo ouve a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, não é propriedade de uma pessoa. As pessoas precisam parar de se sentir proprietárias de Deus e de uma palavra. A natureza é a palavra de Deus, a chuva é a palavra de Deus, o sol quente é a palavra de Deus, o nosso encontro é a palavra de Deus. A vida é a palavra de Deus. A vida é a palavra de Deus, então não é propriedade. Aconteceu isso semelhante comigo em Congonhas. Eu cheguei para tirar as malas, um menino veio até mim e falou, o senhor quer ouvir a palavra de Deus? Eu falei, menino, eu tô cansado, eu tô chegando agora para pegar o avião. Agora não vai dar para eu ouvir essa palavra. Eu sou super palhaço, né? Você sabe que eu faço tudo, eu transformo numa piada. Aí, quando eu entrei lá dentro, fiz o check-in, despachei as malas, eu tava voltando, veio uma gangue, veio 2 mulheres e ele. Não acredito. Não, o senhor sabe que o senhor está tomado, né, pelo Satanás. Era um menino, assim, acho que devia ter 20 e poucos anos. Eu falei, menino, eu já vivi meio século, o que você sabe da vida? É sério que você acha que eu não sei fazer minhas escolhas? Eu nem te conheço. Ainda foi educado com ele, né? Na primeira fase. Tá.
Teve a primeira fase, que foi a fase cordial, mas ele insistiu, aí eu já fui pro grito, eu já comecei a dar escândalo. Ah, o senhor fez uma live falando disso, eu vi, lembrei agora Aí do eu comecei a dar escândalo, eu já falei, já parei o aeroporto todo, falei, gente, é racismo, olha aqui, racismo religioso. E assim, quem é você, menino? Vá trabalhar, vai levantar uma laje, vai bater uma laje, vai... As mulheres que o tiraram, porque ele estava decidido a me transformar, porque é essa a questão. Uhum. Porque é transformar a conversão num prêmio, é disso que se trata. É menos sobre conversão e mais sobre ocupar um lugar de herói na sua comunidade. Entendi. Salvador, ele salvou uma pessoa. Isso, uma pessoa preta. Pessoa preta. Ele viu, porque eu tô sempre com as minhas insígnias, ele viu. Exatamente. E o senhor tava com uma... Com o Exu, que eu ando. O senhor tava com o Exu. Exato. Com o Exu na mão. Com o cajado de Exu. Cajado, isso. Ele viu, falou, opa, agora quando eu contar isso lá no púlpito... Esse milagre que eu operei. Nossa, esse milagre que eu operei, eu vou virar o pastor, vou ocupar o lugar do pastor. Porque hoje... É sobre isso, não é sobre... Porque se fosse, sabe, Luísa? Se fosse sobre religião, sobre espiritualidade, se fosse sobre querer o bem, tá tudo bem, eu também quero. Sim. Mas não é sobre isso. Hoje é tudo sobre o prêmio que você vai conseguir, o prestígio que você vai conseguir na sua comunidade... O destaque que você vai conseguir, ele me escolheu a dedo, é claro, porque se ele me converte... É uma missão quase impossível ali. Nossa, é um troféu que ele... Ele ia subir mesmo no púlpito pra falar. O milagre que eu operei! Vocês não sabem o milagre! Eu tirei esse preto da mão de Satanás! Não, eu consegui, gente! Aleluia! Veja minha mão! É isso. É pra glorificar de pé! Isso! Porque olha quem eu consegui trazer. Conte a sua história! É sobre isso. É sobre isso. Isso, pelo contrário, fez um escândalo no aeroporto. Eu já transformei num outro espetáculo. Adoro. Porque eu descontrolo. Eu sou muito equilibrado, eu sou uma pessoa... Eu não sou beligerante, não sou uma pessoa briguenta, eu não gosto. Sim. Eu costumo dizer que eu sou preguiçoso, eu não gosto. Sim. Bate aquela preguiça. Eu não quero discutir, não. Porque até um pouco tempo que a gente tem pra descansar, você sabe. Sim. Então você não quer ficar arrumando problema. Não. Quer dormir, né? Eu quero dormir na minha caminha, na posição fetal, sabe? Quietinho ali. Fazer minha oração pros meus orixás e... me pega no colo. Eu não quero problema, eu não quero. Entendo. Eu pago as dívidas em dia para não ter problema. Às vezes pago o boleto até adiantado, só para não receber o telefonema da cobrança. Sei como é que é. Eu não sou, mas só que tem territórios que me são muito caros. Se você tocar nesses territórios, aí não vai ter jeito, aí eu não consigo. Aí são territórios que você domina, né? Que você conhece, você sabe o que está acontecendo. Você sabe do que se trata, você reconhece como violência. É uma violência. Que é uma violência, a pessoa não te conhece, ela te abordar, dizer pra você que vai arrancar o Satanás da... Então isso é uma invasão, é uma violência. Então existem territórios que eu não consigo ficar quietinho. Aí eu descontrolo mesmo, aí... Eu recebo a louca do cabaré e eu não tô... Aí já não tem jeito. Aí já, pra mim, não dá. Aí Quando já... ela vem, ela vem. Quando ela vem, ela vem girando. Ela vem logo girando. Eu vi a live, eu lembro disso. Ela vem girando. E aí, então, já vindo para a questão do livro, né? A gente já tá falando sobre intolerância religiosa mesmo. A gente sabe que no nosso país, o mito da laicidade, que o senhor cita no livro, o mito da laicidade brilhantemente, porque realmente é um mito. Eu, como professora de educação infantil, convivi muito com esse mito da laicidade na escola, né? Porque a escola laica até tem uma Páscoa, né? Um pão, suco de uva. Como o senhor cita em seu livro Intolerância Religiosa, ainda é muito presente, né, esse mito da laicidade. E isso tem consequências muito graves para a nossa população, né? Para a população negra. E de religiões de matrizes africanas, que são as que mais são atingidas, né?
E o seu trabalho é extremamente importante, né? O seu livro, tudo que o senhor faz é de extrema importância. E aí eu queria saber, assim, um pouco desse processo de escrita do livro Intolerância Religiosa. Então, eu recebo o convite em 2018. Em 2018 eu recebo o convite da coleção Feminismos para ser justamente o 8º volume da coleção. Certo. Eu já dominava o tema, né? Mas dominava assim de boca, né? Vamos dizer, de boca. Dominava o tema de boca, que eu sou linguista, né? Meu trabalho era em outra área. Eu sempre flertei, óbvio, com a filosofia, com a antropologia, sempre flertei, né? Porque a linguística, ela tem essa abertura. E, sobretudo, a linguística africana, que é a minha área de formação. E aí eu falei, não, eu aceito, começo a fazer a pesquisa. Eu, de verdade, eu não tinha noção do que era a intolerância religiosa no Brasil, porque o mito da laicidade me dizia que estava tudo bem. Perverso esse mito. É, o mesmo mito da democracia racial. Eles são gêmeos siameses. Que é isso, que o mito da democracia racial lhe diz, não, somos todos iguais, todo mundo pode, se esforçando, todo mundo consegue. Se você não consegue é porque você não quer. Não se esforçou o suficiente. Querer é poder. Querer é poder. Querer é poder, é. Basta querer. Basta querer. Para quem que querer é poder? Essa é a grande pergunta. E aí tem um mito da laicidade, que é um mito. Perfeito. Não tem laicidade... gente, olha só. Não tem laicidade no Brasil. Não existe. A laicidade é mais um mito. Ela é constitucional e eu tenho muito respeito pela Carta Magna e eu não tenho síndrome de cachorro vira-lata. Eu conheço a Constituição, eu estudei a Constituição, eu gosto da nossa Constituição, a última, mas só que ela não é cumprida, não tem laicidade. Não tem. O que eu recebo de denúncias, e você sabe melhor do que eu isso, de professores, professoras, que diretores, gestores tratam a escola como um puxadinho da própria casa... É isso mesmo. Ou até da própria igreja. Da própria igreja. Sim. E faz orar antes da aula. Orar? Sim. Oração cristã, não é o Oriki Yorubá, não é... Nunca? Eu já recebi Você essa sabe denúncia também. disso. Eu já recebi essa denúncia. Então, que laicidade é essa? Cadê você? Cadê a laicidade? Cadê a laicidade? Cadê? É que nem cabeça de bacalhau. Cadê? É de comer? Deve ser Ninguém de comer. sabe, ninguém viu. Ninguém viu. Até botar Aí vem a pasta, aquele pãozinho com suco de uva. Exato. Tá simbolizando o quê? Laicidade por quê? Porque todo mundo casa na igreja, porque todo mundo é véu e grinalda. Isso aqui é a laicidade? É de comer. Deve ser. Não sei, eu só ouço falar. Nunca tive isso. É igual caviar. Laicidade, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Nunca Aí, vi. eu fiquei muito feliz. Tem um fato interessante do Intolerância, que a Djamila sugeriu que o título fosse Racismo Religioso, porque já era um conceito trabalhado pelo movimento negro, Sim. já estava posto. Eu falei para ela, Djamila, eu prefiro consultar Exu para ver se ele aprova o nome. Porque eu queria que o livro fosse lido, né? Que Claro. fosse um livro que chegasse onde ele chegou. Aí fui consultar Exu falou, não, esse nome não. Aí voltei, falei com ela, Djamila, ela também é de Candomblé, de Oxóssi, né? Sim. Iniciada, ela é Ebome, que é a irmã mais velha. Ela falou, não, então pai, então vamos manter intolerância. E depois, eu entendi, você sabe melhor que isso, que o criminoso não vai comprar um livro que lhe acusa de racista. Exatamente. Tem que ter estratégia. Então, se o livro chamasse Racismo Religioso, o criminoso nem acredita em racismo, então ele não vai comprar. Exatamente. Até porque ninguém é racista, né? Porque não existe racismo Não. no Brasil. Racistas e... Não. Você tem racismo sem racista. É. Você também não sabe quem produz o racismo.
Não sei, a gente não sabe. Quem será? Quem produz? Quem, gente? Onde estão essas pessoas? Como vivem? Como vivem? Será que vai estar naquele programa, Globo Repórter? O que fazem? Como vivem? Não tem razão. E aí, Ninguém é assim. eu abro o livro, né? E você conhece bem a obra. Sim. Fazendo essa análise um pouco mais histórica. Mas a intolerância, ela é um fenômeno, sim, ela é um fenômeno universal, mundial, é verdade. A intolerância, ela é um fenômeno universal, mundial. E depois eu chego no ponto central, porque o que acontece? As pesquisas, porque eu trabalhei com os dados do Disque 100. Isso que você quer falar, o senhor trabalha bastante com dados Que também. isso, eu gosto de dados. É importante. Eu adoro dados. Sem dados não tem como. Não tem, que você não vai convencer ninguém. Exatamente. Perfeito. Porque se vier da boca de um branco, é um dado. Se vier da boca de um negro, é opinião. Exatamente. Você sabe disso, você é uma mulher da academia, você sabe o quanto... Olha, se você se ofender, problema seu. Quanto gente branca produz coisa medíocre e vira tese de doutorado. Muita gente, não é pouca não. E a gente Vira professor titular, vira tudo. adoro, gente. Então, eu não tô nem aí. Se vocês se ofender, bota ebó pra mim na encruzilhada, que eu sei tirar. Eu sou feiticeira, pode mandar que eu tô blindado. Então é o seguinte, bota suas orações, bota o que você quiser. Mas é isso, é sobre a desigualdade que nós temos no Brasil, sim. Entendeu? Sim. E o Disque 100 funcionou até 2016, porque quando teve o golpe, não tinha mais ministério. O Ministério dos Direitos Humanos começou, depois entra, né? Das mulheres. O demônio cristão entra, e aí ele dá fim em tudo. Sim. Porque aí no Brasil não tem mais homofobia, Não. feminicídio, racismo. Não existe nenhum tipo de violência. Não. Agora a preocupação era se as meninas usam azul. E essa era a violência, colocar rosa no menino e azul numa menina. Essa que é a violência que nós temos. Eu queria que fosse. Né? Porque isso era fácil de resolver. Não é? Não é? Você sabe que 60% das mulheres que eu atendo foram abusadas. De cada 10 mulheres que eu atendo, 100 foram abusadas. Pelo pai, pelo avô, pelo irmão, pelo primo, pelo pastor. Não foi por um estrangeiro, por um... Sim, uma pessoa que não é conhecida. Foi pela família tradicional brasileira. Que eu tenho dito que a família tradicional brasileira fracassou. Há muito tempo. Acaba com isso. Nunca existiu. Nunca existiu. Nunca existiu. Nunca existiu, gente. Pra nós pretos, não existe. Não existe. A maioria das vezes é filha de mãe solo. Exato. Pai. Que família doriana é essa que o povo inventou? A branquitude então, aí eu trabalho com os dados de até 2016 e o que eu vejo lá que está no livro? 80% das denúncias são por conta de perseguição de religiões de matriz africana. Você tem intolerância religiosa no Brasil? Você tem, por exemplo, aquele caso do chute na Santa. Sim, lá no canal da Universal, que o pastor fez aquele espetáculo e chutou a Nossa Senhora da Aparecida. Então, isso é intolerância religiosa, porque é uma coisa... Porque a Igreja Católica não é lida como negra no Brasil. Nós não temos no Brasil, de verdade, nós não temos uma black church. Você não tem uma igreja negra no Brasil, não adianta. Mesmo que você queira dizer... Não existe isso. Quer dizer, eu sou semioticista, então o que determina a percepção são as pessoas. As pessoas não veem a Igreja Católica como uma igreja negra. Não. A Igreja Universal, mesmo que ela esteja um pouco enegrecida no sentido de um corpo negro, ela é americana. Ela nasce quando os americanos vêm para o Brasil e trazem o protestantismo e a igreja e o pentecostalismo e tal. É americana, é branca, portanto é branca, não é? Então, nesse caso do chute da Santa, você tem branco contra brancos. Então, isso é intolerância religiosa. Certo.
Agora, quando você tem um episódio que se volta contra o terreiro, que nem aquele episódio no Rio de Janeiro da mãe Carmen de Oxum, que os traficantes de Jesus entraram no terreiro e a obrigaram a quebrar o PG. O PG é o altar com os símbolos. Sim. Aí isso é racismo, porque ele tá destruindo um território que pode ter brancos, não é essa a questão. Sim. Mas o território é negro. Ninguém lê o terreiro como branco, ninguém lê. Não, ninguém lê. Todo mundo lê o terreiro como negro. Então, eu faço essa discussão no livro e foi uma experiência. E aí, porque, como eu comecei a dizer no início da nossa conversa, eu não tinha noção de alguma coisa que hoje eu estou chamando de erosão da democracia. Muito bom. Porque o que acontece? Porque hoje você tem aquela discussão das pautas identitárias. Sim, pauta identitária. Você tem essa discussão. Então eu falo, tá bom então. Então vocês estão com esse negócio aí, vocês estão com essa bobagem? Então tá bom. Isso é coisa de gente que tem tempo, né? Que pode. Com tempo. Não, é filho de senador, essa esquerda caviar, essa gente, né? Enfim. Aí eu falei, então tá bom, então agora eu vou tirar a pauta de lugar de identitária, então. Então tá bom, então eu tiro, porque eu sou muito bom, eu sou linguista, eu sou semioticista, eu sou um homem do discurso. Eu falei, então, não é mais sobre perseguição dos terreiros, é sobre erosão da democracia. Porque a aceitação do mito da laicidade ignora o problema e compromete a democracia. Exatamente. Exatamente. Porque a democracia prevê pluralidade, diversidade, Liberdade de crença ou até de não ter uma crença. Sim. Sim, está na Constituição. Então, está violando a democracia. E eu sempre que agora tenho ido nos programas, eu falo que o governo precisa olhar para isso. Ele tem que olhar para isso. Ele não pode ignorar, não é sobre defender minorias, não se trata disso. Nós estamos caminhando para o fundamentalismo. Porque quando políticos advogam que a Bíblia deve se tornar a Constituição, substituir a Constituição Federal. Eu vi isso. Em São Paulo tem um mural escrito. Quando eles começam a advogar que os princípios religiosos é que devem conduzir a política, e quando hoje, para se eleger, o político tem que se dizer pastor ou cristão, saiu uma pesquisa recentemente, acho que há 3 semanas, 70% das palavras que aparecem no cenário dos candidatos a prefeito no Brasil é pastor, cristianismo, proteção da família, diga não ao aborto. Houve um algoritmo linguístico que foi buscar as palavras no discursos dos candidatos a prefeito. Então, esse lugar tem se tornado um lugar perigoso porque criou um sentido de que basta você se dizer para imediatamente receber um carimbo de idoneidade, Exatamente. De honestidade. De honestidade. De super-herói. Super-herói. Vai salvar. Super-herói de Cristo. Cristo não pegava nada disso, gente. Olha que eu nem li a Bíblia toda. Ele é revolucionário, o homem era revolucionário. Exatamente. Ele nem ia estar vivo se tivesse voltado. Ele ia ser o primeiro, ele ia estar agora lá
abandonado em São Paulo, lá entre os moradores de rua, sendo chutado. Ia. Que ele ia dormir na rua Ele ia dormir na rua. com os moradores de rua em São Paulo, que é um projeto que... Esse abandono é um projeto, porque tudo é um projeto político. Tudo é um projeto. Entendeu? Então você deixa para justamente depois vestir a capa do super-herói e para você ter uma plataforma política que eu vou resolver o problema que você mesmo criou. Exatamente. Perfeito. Entendeu? Só que eu não sei que as pessoas não conseguem se dar conta de tudo isso, não é? Então, o Intolerância, eu tenho muito orgulho desse trabalho. Maravilhoso. E nós já vendemos 30 mil exemplares, que é para um autor preto, é um acontecimento. É um acontecimento. E que venda mais. Mas a gente trabalha, né? Que você sabe. Né? Eu sei. E não trabalha pouco, né? A gente trabalha, a gente faz o marketing, a gente divulga, a gente... É isso mesmo. É maratonar. É maratonar. Eu falo a pessoa preta que adquire uma consciência racial, ela sai correndo, não adianta, ela está maratonando. Tá. Quando ela adquire uma consciência racial, ela está numa maratona. É verdade. E assim, e quando a gente tem consciência e tem letramento, é um caminho sem volta, né? Eu costumo dizer que a gente, quanto mais letramento a gente tem, mais chato a gente fica. Porque a gente fica assim, cara, não, você tá sendo racista, cara, sai daqui. Tipo, a gente quase não tem amigos. O nosso ciclo vai se fechando porque a gente não suporta mais certas coisas. A gente acaba sendo essa pessoa que vai falar mesmo. E faz parte também, né? Porque né, a gente não tá aí pra tolerar tudo mesmo. E assim eu penso. Eu queria que o senhor falasse também do seu trabalho no Instituto Ileará São Paulo, Instituto Livre de Estudos Avançados em Religiões Afro-Brasileiras, especialista em consultoria e mentoria em letramento racial. Então, na verdade, o Ileará, ele segue essa linha do meu trabalho no Instagram. Certo. Ele é um instituto, porque o que acontece? A história, né, do terreiro no Brasil, eu gosto de usar a palavra terreiro para poder aglutinar todas as tradições, para não Sim. ficar pensando que é só Umbanda, Candomblé. Não, terreiro é muita coisa, porque no Brasil você tem o tambor de Minas no Maranhão, você tem o terecô, você tem o Xangô de Pernambuco, né? Você tem o Nagoiebá. No Rio Grande do Sul você tem o batuque, a tradição batuque. Na região sudeste, né, assim, Bahia, começa na Bahia, depois vem para cá, Rio de Janeiro e São Paulo, é mais candomblé. Sim. E chega uma hora que as pessoas pensam que tudo é candomblé, Umbanda. Não é, o Brasil é um mosaico de muita coisa. Você tem, inclusive, uma coisa que eu adoro, que é o catolicismo popular. Um catolicismo popular, que ele não se importa com nada, ele tá ali com Jesus, mas ele também tá com Oxalá e também tá com Santa Bárbara, e ele tá com a reza, com a benzedeira, o catolicismo popular. Salvador tem muito. Exato. E na reza da benzedeira entra Jesus, entra os símbolos do cristianismo. Eu gosto muito dessa ideia do catolicismo popular, que sempre existiu. Então a gente tem muita coisa acontecendo no Brasil, não é? E aí, o que acontece? Nós temos poucos espaços de formação sobre a filosofia de terreiro. Porque o terreiro, o que eu chamo de terreiro é um código sofisticado, é muito sofisticado. Eu posso dizer porque eu nasci filho de uma mãe de santo, que o terreiro era na nossa sala, que quando era sala, no dia de receber o preto velho, a pombagira, o caboclo tirava o sofá, esvaziava a sala e virava terreiro. Olha! Então, eu nasci dentro do terreiro, porque a casa era terreiro. A casa era terreiro. Aí não tem jeito, porque a nossa cozinha era uma cozinha coletiva, era tudo coletivo.
né? Eu brinco até com meus amigos que às vezes eles querem me vender umas joias, né? Eles querem vender joia para mim. Quer ganhar meu dinheiro, eles querem vender ouro. Falei, eu não vou comprar porque eu não fui educado para cuidar das minhas coisas e eu não tive nada só meu, então eu vou perder. Uhum. Então tem que ser bijuteria. Quem se perder... Porque onde eu largar vai ficar. Porque eu não tive essa educação individualizada. Entendeu? Entendi. A roupa que eu usava era do meu irmão mais velho, que vinha pra mim. A família preta. Sim, família preta. Exato. Era tudo dividido, não tinha nada que era só seu. Não, aqui é tudo nosso, é tudo... Ah, um quarto só pra mim? Não tinha. Tinha. O quarto tinha 6 beliches, que a minha mãe criou meus tios também, porque na verdade nós éramos 4 irmãos e 8 tios irmãos. Então não tinha esse negócio de... Não tinha nem um travesseiro só seu. Ah. Tinha o tal do cheirinho, que você tinha o tal do seu travesseirinho, que era o único, que você andava com ele. A única coisa que você tinha sua. O resto era tudo compartilhado. Então eu fui educado desse jeito. Eu fui educado. Se você me perguntar, por exemplo, pai Sidney, quais são seus ídolos, cantores, quem são seus... atores hollywoodianos. O senhor já fez coleção de LP? Eu não tenho, eu não tive. Meus ídolos eram meu pai e minha mãe. Esses eram meus ídolos, porque só dentro de casa que eu via alguém parecido comigo. Na escola era tudo gente branca. Eu não queria ídolos que não fossem parecidos comigo. Então, meus ídolos eram meu pai e minha mãe. Dentro de casa eu tinha ídolos. Fora de casa, não. E meus ídolos era Seu Tranca-Rua das Almas, que era o Exu de mamãe, que... Inclusive, acontecia uma coisa muito interessante, que quando a gente brigava, essa casa de 8 tios irmãos e 4 irmãos... Não tem como não ter conflito, né? Vai ter confusão, né? Óbvio. Vai ter gritaria, vai ter tudo. Vai, fato. Aí eu lembro que quando a gente brigava, a minha mãe, por exemplo, estava lá lavando roupa. De repente a gente ouvia. O Seu Tranca-Rua pegava minha mãe e vinha pra separar. Vinha pra separar você? Pra separar. Meu pai estava trabalhando, né? Uhum. Ele vinha pra separar a briga. Então, o Seu Tranca-Rua, pra mim, ele não é um espírito, ele é um parente. É um parente que já separava a briga. Aí ele separa... Não pode, não. Ele já separava, isso não pode, por que vocês estão brigando aqui? Somos irmãos e tal. Então, eu fui educado nesse contexto de muita devoção, de muita crença. E era alguma coisa que não tinha essa separação, que é muito comum nas outras religiões, sim, de sagrado e profano. Para mim não tinha. Era tudo do campo do sagrado, tudo do campo do espiritual. Então, eu fui educado dessa maneira. E aí, conclusão, eu recebo valores, saberes e conhecimentos desses espíritos encantados, né, que nós chamamos de caboclo, de pombagira, de Exu, e dos orixás, não é? E aí eu vou para esse... E o que acontece? Por conta também do racismo, não é? E da escravização, o terreiro, ele tem que se proteger. Sim. Aí ele se volta para ele mesmo, ele fica esse território fechado nele mesmo. Que foi bom, que protegeu, mas só que é o seguinte, quando ele faz isso, o colonizador fala por ele. Então ele está ali fechado no terreiro, se protegendo, o pessoal das primeiras casas, da Casa Branca, do Candomblé da Barroquinha, do Axé Poafonjá, do Gantuá, e eram famílias mesmo, famílias. Sim. Mas o que acontece? Quando ele faz isso, ele não se fala no mundo, não é? E aí quem diz quem ele é? O colonizador que diz quem ele é. Quem queria encontrar Exu nele, demônio nele, no Exu. Que diz quem ele é, que vocês são isso aí, entendeu? Então, o Instituto Ileará, ele nasce justamente como mais um espaço
de que nós falaremos por nós. Nós precisamos falar por nós. Sim. O branco pode falar sobre o racismo? Ele pode falar. Mas ele não viveu, ele não sabe o que é. Entendeu? Ele pode falar como teórico, como pesquisador, como estudante. Mas só que a nossa fala está num outro lugar. Está num lugar do vivido, do sentido. Exatamente. É um outro lugar. Outro lugar de fala. Exato. Djamila Ribeiro. Exatamente. Porque a nossa fala, ela está com a teoria, que você é especialista em letramento racial, você conhece todos os autores, você leu muito, mas só que não só com a teoria, você tem a vivência do racismo. Então, me incomodava muito gente falando do terreiro, reproduzindo o que o outro que nem é de terreiro diz sobre nós. E aí o Instituto nasce para ser também um espaço formativo para dizer, olha, quem está falando sou eu. Eu nasci no terreiro, seu tranca-rua das almas, esse espírito encantado separava a nossa briga em casa. Então, eu vivi com isso, eu sei o que é. Eu sei por que a gente não mata bicho, eu sei por que a gente toma banho de folha, eu sei, eu estou falando do sabido, do vivido, não estou falando apenas do teórico. E é aquilo, né? Nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Chega porque a gente já passou da hora. Cale a sua boca. Eu amo! Nada sobre nós sem nós. E sobre o livro Coisas do Povo de Santo? Me conta aí sobre esse processo, como foi. Esse livro ele é uma reedição. Sim. Na verdade, eu termino meu doutorado em 5 de janeiro de 2009. E eu queria dar uma satisfação, porque, na verdade, o trabalho de campo foi feito em terreiros. Sim. Né? O meu trabalho de linguística, eu trabalhava com a linguagem usada no terreiro, com os cantos, com as rezas de terreiro, então eu queria dar uma satisfação. Mas não uma satisfação, porque eu não queria produzir a tese de doutorado, porque ela também não é gostosa, de verdade, ela não é palatável. Tá me assustando, eu tenho que escrever a tese. Porque era linguística e era um núcleo que a gente chama de núcleo duro da linguística. Então tinha fonologia, tinha fonética, tinha essas coisas da linguística. Sim. Para ser ciência, né? Essa história. Para ser ciência. Só assim que é. Para ser ciência branca, digamos assim. Mas eu queria dar uma satisfação e o pessoal de terreiro não ia ler a tese de verdade, porque não interessa para eles a tese. Aí eu pego uma parte da tese, alguns elementos, mais os filosóficos, os dos saberes ancestrais, que eu já falei aqui, e aí eu publico Coisas do Povo do Santo. Perfeito, muito bom. Então eu falo um pouco sobre como que o povo de terreiro se vê. Como é que o pessoal de... Porque as pessoas não sabem, mas nós podemos falar sobre educação. Tem uma educação de terreiro. Tem. O terreiro é um quilombo, ele tem um jeito de educar. Nós podemos falar da saúde mental, de uma perspectiva negra de terreiro. Nós podemos falar da família, de uma perspectiva negra de terreiro. Nós podemos falar da espiritualidade de uma perspectiva negra de terreiro. Sobre ciência. Sobre ciência de uma perspectiva... Tecnologia ancestral. Nós podemos falar. Então eu falo, não, então é mais uma vez sobre dar voz a quem sabe do que está falando, a quem viveu. Então, o Coisas do Povo do Santo é uma linguagem simples, é como se fosse uma conversa, ele não é um livro com aquele rigor acadêmico. Sim. Ele não é, ele é como se eu estivesse falando em nome dos meus pares de terreiro. Então é um trabalho muito gostoso para a pessoa conhecer o terreiro, para ela saber o que é o terreiro.
Então, até para quem também não conhece... Para quem não conhece. Ótimo. Ele serve tanto como um território de fortalecimento desses saberes para quem já é de terreiro. E quem não conhece vai saber um pouquinho melhor sobre nós. Muito bom. Porque tem gente também que tem preconceito por falta de informação, né? Então, vamos ler, né? Vamos estudar, né? É importante. Não deixa de ser também um objeto de estudo. Exato. Tem aquele ditado que diz que a ignorância é uma bênção, mas ela não é só uma bênção, ela também é uma maldição. Exato. E para sair dela é só estudando, né, professor? Não, a ignorância é uma bênção, mas ela também é uma maldição, porque quando você ignora, você é conduzido por uma voz, você é apenas um fantoche. Um gado. Exatamente. Você, Olha aí, eu acho provocação. você é exato, você é um conduzido, você é um gado. Você é um gado. Entendeu? Hoje, inclusive, essa é a minha maior crítica às religiões hegemônicas. Vou falar assim para não dar nome. Sim. Religiões hegemônicas. Você já sabe do que eu estou falando. Eu não preciso nem dar o nome e sobrenome. Hoje, nas religiões hegemônicas, o que acontece? O fiel, ele conhece Cristo, ele conhece Jesus, não porque ele vai lá ler a Bíblia, vai ler a história de Jesus. Ele conhece pela boca do pastor. Exatamente. Poucas pessoas que estão na igreja e se dizem cristãs e evangelizadoras leram. Na íntegra ali, Isso, né? como leitor, lê com post-it, com marca-texto. Sim, que nem a gente faz pra estudar. Lê como se deve ler. Aham. Interpretando, relacionando com o contexto histórico, com o momento da produção, porque não existe discurso anacrônico. Não existe um discurso, não é porque a Bíblia que ela vale para todos os tempos. Não, ela foi produzida num determinado tempo com um objetivo, ela não vale para tudo. Entendeu? Então, pouca gente sabe sobre... O que as pessoas sabem sobre o terreiro? Nada. Que é coisa do mal. Coisa do mal. Só sabem isso. Que é coisa do demônio. Tem uns demônios lá. Isso. Mata bicho. O povo mata bicho. Isso! Mata É o bicho. que eles sabem, é isso. Isso. Que é do mal, que é do demônio Isso. e que a gente mata bicho. Isso. Porque no Brasil todo mundo é vegetariano, ninguém come carne. Não, a gente não mata bicho. Só pra nós comer. de terreiro que comemos Só. carne. Só. Quem não é, não come. Ninguém mata bicho pra comer. Ninguém come carne no Brasil. Não. Tudo Porque bem, aquele não. pacotinho congelado que você pega lá no Mercadão, No açougue. é vivo, aquele bicho tá vivo. Tá, vivíssimo. Ele não morreu, ele... Ele, sei lá. Você vê o nível de... Eu chamo de um nível de vulnerabilidade cognitiva. Cara. É um nível... Pra não chamar de burro. Eu vou ter que botar essa câmera aqui. Professor, pra não chamar a pessoa de burra, ela chama de vulnerabilidade cognitiva. Porque um Queria ser dia assim. eles vieram me falar que... Ai, vocês matam bicho. Eu falei, filha, nós não matamos urso panda, arara azul. A gente mata o que você come. Frango, Sim. Nós que o comemos Brasil é frango. um mega consumidor Sim. de frango. O pessoal da low carb só come peito de frango. Exatamente. O pessoal da academia é só peito de frango que eles comem. Frango. É o que a gente mata. Frango grelhado. Frango grelhado. Né? Come um frango grelhado. Pra falar que estão fazendo dieta, eles comem o frango grelhado. O frango tá Eu o quê? não vou Tá mandar a morto. pessoa calar a boca. Vai. Cale a sua boca. A gente mata bode cabra. Gente, bode, gente. E diz que nós estamos prejudicando a camada de ozônio. Mentira! Porque mata bode. Porque a produção de bode... Nossa. Nossa, mas a gente come todo o bode do universo. É frango, é bode, é pombo, Gente, pombo. galinha de Angola, que não está em extinção, até que se prove o contrário.
E aí as pessoas... Então é isso que eles sabem sobre nós, que Sim. nós somos do mal, que nós somos demoníacos, Isso, demoníaco. e a gente mata bicho. Mata bicho. Mata bicho. É isso. Só. Porque sempre é essa conversa não, mas é muito pesado, porque vocês matam bicho, é muito pesado. Eu fico pensando, quando a pessoa vem com esse discurso, a primeira pergunta que eu faço para ela é, mas você come carne? Não. Você já foi numa churrascaria? Ela fala, não, eu como. Ah, come! Então, aquele bichinho lá que você come, ele não entra vivo, batendo os pezinhos, arranhando dentro da sua garganta. Não é? Ele não bate as asas dentro e morre lá dentro. Você não come vivo. Não, você come morto. Você come morto, você come sem sangue, que é o que a gente faz no terreiro. O que nós fazemos é isso, nós drenamos o sangue. Depois o bicho vai para a panela para a gente comer, de uma forma... O que está posto na cultura de terreiro é que nós desfrutamos da dimensão espiritual do bicho antes de desfrutar da dimensão orgânica. É essa a questão, por isso que a gente ritualiza o animal. Eu tenho uma proposta, inclusive, que nós criemos a carne com o selo de terreiro. Não tem a carne kosher? Tem. Com selo? Tem. Porque essa carne, ela é diferenciada, ela é muito respeitada. O bicho chega, nós temos optado por comprar de pessoas que criam organicamente em fazendas, em pequenos sítios. O bicho chega, nós tratamos o bicho com todo o respeito. Nós cantamos para ele, em homenagem a ele. Antes de tirar a vida do bicho, nós agradecemos ao bicho. Em Yorubá tem a reza que diz isso. Obrigado por você fornecer a sua força vital para nós. A pessoa, que é o Ashogun, que é o homem encarregado da faca, não pode fazer o bicho sofrer, ele não pode se bater, não pode demorar muito. Porque não pode gerar tensão na carne. A carne ela tem que vir com um nível de suavidade. E depois já está designada a pessoa que vai limpar esse bicho. E lá em casa, na casa de Xangô, a casa de Xangô ela é muito grande, é muita gente. Hoje eu tenho 300 filhos de santo. 300. E como você dá conta? É um dos maiores terreiros de São Paulo em termos de corpo, não em termos de espaço. Onde fica? Suzano. Eu ir lá, Suzano. Você vai. Eu vou, eu me convido. Eu já trouxe o meu pó, já joguei em você, Eu já vou. dá magia. Já Eu tá. vou. Já me senti pronta pra estar Você lá. vai. Vou. Então eu criei uma... Agora, como nós fazemos muito ritual, não dá pra gente comer toda a carne, não dá. Sim. Que é muito bode, é muita cabra, é muito pombo, é muito frango branco, que a gente mata muito frango branco, aqueles frangos de granja, que você, Sim. assadia, que você depois come congelado. Sei. Aham. E aí eu criei um sistema de que nós só vamos fazer o ritual se tivermos a quem entregar a carne. Então hoje, depois do ritual, quando o bicho está limpo, nós já temos a família que vai receber aquela carne. Olha. Entendeu? E isso é o rito. Então você não pode... Então nós nos beneficiamos da dimensão espiritual, que é o centro da cultura de terreiro. Sim. E depois nós partilhamos essa carne limpinha, tudo... Porque lá em casa tem as meninas que elas são, inclusive, da gastronomia, elas estudaram, elas sabem desses Paranauê. Então eu falei, e aí corta direitinho. Nós temos, inclusive, separado só coxa de frango, só... E a costela vai para fazer sopão. Então a gente separa. Certo. E temos feito a doação para as famílias em situação vulnerável. As pessoas não sabem disso, elas sabem? Não. Não, elas não sabem. Porque a gente não vai na Globo falar.
Entendeu? Exatamente. Hoje as pessoas ficam esperando, elas falam, quando vai ter ritual? As famílias já ficam perguntando quando vai ter o ritual para poder receber a proteína animal. Sim. E a gente manda etiquetada, manda que tipo de carne que é, que tem lá as mulheres lá que são da gastronomia, que elas são da nutrição, elas fazem todo... Entendeu? Então é isso. As pessoas não sabem disso. Elas acham que a gente mata bicho por quê? Só para jogar no lixo? Por matar, né? Não Por... tem um Exato. fundamento, Não. não tem um rito, não tem uma organização. Aí tem a porção que nós comemos como família, né? Claro. Porque nós fizemos o rito como família e a gente depois come como família. O ritual continua. E eu acredito que o ritual continua, inclusive, quando nós fazemos a cessão da carne a quem precisa. Entendeu? Sim. Não colocamos nada de terreiro, porque algumas famílias... São evangélicas. Exato. Sim, da outra religião. Então a gente não bota o selo do terreiro, não coloca nada. A gente só coloca que é a carne de frango, papapá, papapá. Algumas famílias sabem, outras não. Que elas não... Ou fingem que não sabem. Fingem que não sabem, vão comer, né? A gente Exato, tá com pra fome, poder né? comer, né? Gente, Não tem jeito. não. Então eu penso que o terreiro ele tem uma potência. Como o corpo negro, é a mesma coisa. Nós temos uma potência, nós temos uma capacidade de transformar o mundo. A gente precisa pegar o mundo de volta para nós e oferecer a cura para o mundo, porque nós estamos em plena barbárie, né? Não adianta. A gente finge que está tudo bem, fala, não, está tudo bem. Faz um lá, lari, lará, lara. Mas a gente sabe que não está tudo bem. Não tá. A Não gente é? corre risco de vida diariamente. Não por está existir. tudo bem, não está tudo bem, não está tudo bem, não é? Mas eu acredito muito, né, que a filosofia africana, que os saberes ancestrais africanos, que a cultura de terreiro, ela tem coisas a oferecer, não é? Por exemplo, essa questão do ritual. Hoje, nós vivemos a era do novo, tudo tem que ser novo. Tudo tem que ser novo. Então tudo tem que ser experimentado, tudo tem que ser novo, tudo tem que ser trocado, que é a mão pesada do capitalismo. Porque o capitalismo, para vender, ele precisa que você deseje o novo, porque ele vai produzir. Exatamente. Você tem que acompanhar, né? Você tem que acompanhar. Senão você já tá atrasado. Exato. Ah, não, seu iPhone qual que é? Já é o 15, é o 16? É o 20? É o 20. Você tá lá no 8, não é possível. O que houve? Então, nós vivemos essa sociedade da novidade. O que acontece? A sociedade da novidade, ela é uma sociedade que dispensa o rito. Porque o ritual é repetição. E não tem problema viver do novo, mas a gente precisa equilibrar a balança. Sim. Você precisa do novo, mas você precisa dos passos ancestrais. Você precisa saber que eu me tornei babalorixá por conta da minha avó, que era Ialorixá. Sua avó era Ialorixá? Sua Minha mãe herança. também? Exato. E eu. E o senhor? Você se tornou ativista por quê? Porque você teve Minha mãe e meu pai. ativistas, não é? Quer dizer... De pai e mãe. Então, isso é sobre o rito. Então, quer dizer... você está ritualizando. O rito é sobre um reencantamento da vida. Nós vivemos sem reencantamento. Tudo é novo. E deixa o velho pra trás. O velho para trás. O velho, ninguém precisa... É tudo sobre o aqui, agora, o hoje, sobre mim, só. É verdade. É sobre mim, o aqui e o agora. Mas é sério que não teve nada de bom na experiência ancestral, na experiência dos nossos antepassados? Não teve nada de bom lá que eles faziam que nos servem? É sério que eu não estou ancorado pelas experiências dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós? Veja que, mais uma vez, isso diz sobre o fracasso de uma geração conduzida pelo apagamento, pelo esquecimento.
Porque o ritual é sobre lembrança. Por isso que o terreiro é tão importante, porque o terreiro hoje é um dos poucos territórios em que o rito vai ser valorizado. O meu pai, um preto retinto da Bahia, de Rui Barbosa, que eu costumo brincar, falei para você que eu sou baiano, que eu nasci em Rui Barbosa, na terra do meu pai. Nasceu. Eu nasci Claro. em Rui Barbosa, na terra do meu pai. Eu acredito. Até minha mãe chegar e falar a verdade. Ai, mãe, né? Mãe sempre... O que acontece? O meu pai, ele está vivo. O meu pai morreu precocemente, porque ele veio para São Paulo trabalhar na construção civil, e a construção civil o matou. Nossa. Porque era um tempo que você não tinha essa tecnologia, era um trabalho pesado. Meu pai teve um infarto fulminante na obra. Nossa! Com 52 anos. E o senhor tinha quantos anos? Eu era menino, porque eu era muito jovem. Caramba! Aí, essa história, né, de violência do corpo negro, que pode carregar tudo, pode carregar peso, pode receber chibatada. Pra isso, né? Não, seu corpo foi feito para isso. Feito pro braçal, né? Seu corpo é mais forte. É, mais forte. Ele aguenta, né? Nossa. E meu pai teve um infarto fulminante na obra. Caramba! Entendeu? Só que, para mim, o meu pai está vivo. Ele está até hoje lá. Nós temos no candomblé o Ilê Iboiku, que é o Ilê. Ilê é a casa dos ancestrais. E quem que mora lá na casa dos ancestrais e na casa de Xangô? Meu pai. Meu pai é o juiz daquela casa. Quando toda pessoa que chega, a primeira pessoa que ele tem que ver é o meu pai. Primeiro ele vai na casa de Egungun. Porque é do passado para o hoje, não é do hoje para o passado. Você está vendo os saberes que nós temos? As pessoas não sabem. Não sabem. E quanta riqueza, né? O Ilê Iboiku é um museu. Então, o meu pai está no museu. A memória dele está no museu. As experiências dele estão no museu. Então, todo mundo que chega primeiro vai conhecer meu pai no Ilê Iboiku. Olha. As pessoas não sabem. Você está vendo o nível de ética ancestral que isso produz? Sim. Porque hoje, Luísa, nós temos um problema sério que é falta de contorno. Inclusive sobre as violências produzidas, a liberdade de violência, a cadeirada, as provocações, o nível do debate político. O que é isso? O que é isso? É falta de contorno. É. Porque ninguém tem... É frame. Porque para viver, nós precisamos de um pouco de frame, de contorno. Sim. O racismo que nós recebemos diariamente é autorizado pela falta de contorno. Essas pessoas não têm frame, elas não têm contorno, elas não têm borda. Se você não tem borda, você invade quem quiser. Você violenta a mulher, o indígena, o homem, o preto, a criança, porque você não tem contorno. Você não tem contorno porque você abandonou o ritual. Porque você abandonou o passado. Porque o passado, ele disse que isso não é aceitável. Não é? Então, eu tenho um sentimento de gratidão pelo direito, não privilégio, direito de ter sido uma criança de terreiro. Foi o terreiro. Eu tenho uma dívida de gratidão com 2 personagens na minha vida. Meus professores e o terreiro. Porque os meus professores, porque se eu me tornei escritor, se eu aprendi a ler, a escrever, foram meus professores, não é? Quer dizer, se eu me tornei essa pessoa capaz de me comunicar, é óbvio que isso tem a mão dos meus professores. E o terreiro me constitui como pessoa preta. Entendeu? Sim. Porque você teve os seus pais que eram ativistas, que tinham... Sim. Então isso já lhe deu a negritude sua, Não, você... E eu não, porque meu pai era analfabeto, então
Não era uma discussão na época. E minha mãe é negra também, mas enfim. Então foi o terreiro que me deu a camada preta. Quem me deu o terreiro foi o terreiro. Quando eu olhava para aquelas mulheres, aquelas mães de santo negras, aquelas grandes mães de santo, Sim. vestidas lindamente, Lindas. dançando lindamente, e de repente aquela mulher não era mais ela, já era Oxum, e de repente não era mais ela, já era Inhaçã, que veio lá do Rio Níger, e de repente não era mais o homem preto, era Oxóssi, ou a mulher era... Isso que me constitui. Isso, a Bárbara Carini fala muito sobre isso, de uma subjetividade forjada com espelho quebrado. Eu minimamente tive um espelho que não estava tão quebrado dentro do terreiro. Sim. E dentro de casa, como você teve também. Sim. Então, isso é fundamental para que a gente transforme, subverta um pouco, minimamente, não dá para fazer muito, mas subverta um pouco a lógica do racismo que atua nas nossas vidas. Transformar dor em potência, né? Transformar dor em potência, exato. Transformar maldição em bênção. Perfeito. Porque o racismo é uma maldição produzida. É uma maldição. O racismo é uma maldição produzida para nos amaldiçoar. Sim. Então nós temos que pegar o racismo, temos que ter consciência de Claro. que De que ele existe, do parar que de ele romantizar, faz. dizer que Tá tudo bem. é só brincadeira. Não, não é brincadeira. É crime, é violência. Exato. É obstáculo. Exatamente. É produção de desigualdade. Exatamente. Então parar de romantizar o racismo e dizer, não, é isso mesmo, é crime, é maldição, e pegar essa maldição e transformar numa bênção. E em falar em transformar maldição em bênção, eu queria saber desse novo livro tão lindo que eu ganhei para contar para Alice Maim. Ai, gente, eu tô toda boba. Na verdade, eu ganhei os 3, tá? Desculpa, tá, gente? Tô muito metida hoje. Que é A Menina dos Cabelos d'Água. E ele é diferente, né? Ele não é um livro tipo esses dois. Não, ele é brochura. Ele não é brochura, ele é feito no formato de cards. Isso. Olha isso, gente. São olha cards. Que lindeza. Olha, mostra, que lindo. Então, por quê? Qual é a ideia? A ideia é que a mãe, a professora, conte. Ela vai mostrando, porque eu quis resgatar nesse livro a contação de história. Eu quis resgatar a contação de história, a oralidade. Sim. Porque o que acontece? Hoje, na era do celular, na era do tablet, nós estamos perdendo a palavra. Por isso, esses convites que você fez, eu não recuso. Ai, que bom. Por que eu não recuso? Porque eu preciso que a gente resgate essa troca de olhar, essa troca de palavras. Ideias nascem daqui. Sim, com certeza. Nós estamos elaborando coisas, revisitando dores também, mas hoje a palavra ela só existe, tem um número de caracteres para você escrever. Número de caracteres. É muito louco isso. Então a comunicação está negligenciada. Eu levei mamãe agora, recentemente, para passar um final de semana, que ela estava muito estressada, que minha mãe é mãe de santo também. Eu falei, mãe, vamos dar uma desestressada, que mamãe está com 76 anos, na minha cabeça, eu estou curtindo o último terço da vida da minha mãe. Eu já perdi meu pai muito cedo, sem curtir muito. Sim. E eu não quero que isso aconteça com a minha mãe. Claro. Aí eu falei, ai mãe, vamos pra Atibaia, que ela gosta muito de Atibaia. Aí peguei lá um resort e fomos no final de semana. Resort de gente branca, rica e tal. Porque se não for pra causar, eu nem vou. Eu boto meus colar todo, boto minha roupa africana, boto meu salto alto e entro já daquele jeito. Tipo, eu quero ver quem vai mexer. Eu quero ver, cale sua boca, tá incomodando. Eu já dou a mão pra tomar a benção, tome a benção.
Aí, você não sabe, as mulheres brancas ricas, Ah, com 2 babá, 3 babá, no resort. no resort. Nem olhava para as crianças, nem tchum. Minha mãe falou, mas não era hora de quando... Você não me trouxe aqui para ficar comigo, Sim. filho? E levamos meu sobrinho também? Não é pra gente se curtir como família? Por que eu vou precisar de uma outra pessoa para me separar dos meus filhos? Se é um momento de juntar. Em tese, né? Era um feriado, inclusive. É. Só que não, né? Para elas. É outra família, você tá vendo? Aham. É outro tipo de família, não é a família preta pobre. Não. Mas essa é a família tradicional brasileira. Essa é a família tradicional brasileira. É essa. E aí não tem jeito, né? Que minha mãe também é muito crítica. Nós ficávamos observando. A mãe não trocava uma palavra com a criança. A mãe não... Ela estava lá no café dela, tal, a babá estava com a criança. Teve uma mãe que até falou, não, vai ali com ela um pouquinho. Afastou. Então, não tem mais... Que criança que você está produzindo? Exatamente. Que criança. É essa criança sociopata, candidata a prefeita de São Paulo. Ele habla mesmo. Pois é. Meus advogados já estão todos prontos. Ah, que bom, que bom. Doutor Édio! Isso aí. É essa criança. Uma criança que é órfã, porque isso é produção de orfandade. É. Porque se você delega a maternidade nesse nível, não estou dizendo que as mulheres não precisam para trabalhar de uma creche, de um apoio. Não estou dizendo isso. Diferente. Não, é diferente. Da avó, não, eu estou falando de... É outro contexto. Sim, é outro contexto. Então, e nós não nos comunicamos mais. Porque é tudo aqui, ó. Aqui eu decido, aqui eu cancelo, aqui eu escolho antes de conhecer, só pela imagem. Julga, né? Eu decido, aqui, se eu quero comer um negócio, eu peço por aqui, É assim mesmo. eu não vou interagir com ninguém, eu não vou até o... Não, Ninguém vai me ver, não. eu não vou ver ninguém, eu não me comunico mais. Então eu falei, não, nós temos que conversar com as crianças. Entendi. Eu sou do tempo que minha mãe, antes de dormir, ela contava um mito dos orixás. A gente ficava esperando para... Se não tivesse o mito, a gente não dormia. Que lindo. Ela vinha, ela contava o mito de Inhaçã. Eu fui educado desse jeito. Que lindo. Entendeu? Depois era, se demorasse, não tinha jeito. Que ela fala, não, fecha o olho que agora o sono vai chegar. Vai chegar, tem que chegar. É a hora do sono chegar e agora, espera aí que ele está no portão, daqui a pouco ele entra. Não tinha essa coisa, eu vou dormir a hora que eu quero. Você viu a história do contorno, do frame? Aham. Nós somos educados dessa maneira. Fomos. Come o que está no prato. Come. Meu pai amava jiló. Eu acho que é o homem que mais gostava de jiló no universo. E ele fazia, que minha mãe não fazia para ele que fazia. E eu odeio jiló. Odeio com todas as forças das minhas entranhas, do universo. Mesmo se a pessoa fala, não, mas eu sei fazer, eu vou tirar o amargo, mas para mim não funciona. Não, também não gosto. Tinha no prato, tinha que comer. Não tinha jeito, é isso aí, você come o que está no prato. Então é esse contorno que é fundamental. Então hoje você tem um nível de liberdade. Hoje as crianças são educadas com compaixão, com culpa. E compaixão não educa ninguém. Por que você se tornou uma mulher forte? Por que eu me tornei um homem forte? Eu não fui educado com compaixão. Nem eu. Eu não fui educado com medo. Minha mãe não tinha medo de mim, nunca teve. Nem minha. Medo de me dizer um não, de não vai fazer isso. Eu não fui educado desse jeito. Nem eu. Medo não educa. Compaixão não educa ninguém. Compaixão cria sociopatas. Porque você está dizendo para o sociopata criancinha
que quando ele crescer, ele pode tudo. Pode tudo. Inclusive dar uma cadeirada nos outros. Você pode bater, você pode fazer o que você quiser. Você pode roubar o que você quiser. Exato. Você não tem freio, não tem um contorno, como você diz. Exato. Então pode fazer o que quiser. Então aí, eu gosto muito dessa experiência, eu agradeço a Todavia, a editora que tratou o projeto com muito carinho. Muito lindo. E a ilustradora é uma filha de Santo Minha de Iemanjá, ela é Ialorixá também, ela é de terreiro, ela é de Iemanjá. E é interessante que a menina ela sai de um lugar de maldição, que são os cabelos d'água, que vou dar um pouco de spoiler, mas compra o livro. Só um pouquinho, gente, vamos comprar. Ela sai de um lugar de maldição, que ela tinha os cabelos d'água, cabelo black power, mas era de água. Então ela sofria muito, porque ela não podia fazer uma trança que não segurava, se colocava um turbante, encharcava o turbante, e se ia brincar com as crianças, as mães não deixavam, porque ela molhava as crianças. Então ela vivia isolada. E aí, ao longo da história, vão acontecendo várias coisas, mas no final, o vilarejo fica um período sem água, e as plantas começam a morrer, as galinhas começam a morrer, os animais, e aí ela que salva o vilarejo. Então sai de um lugar de maldição, de alguma coisa não benquista, até para a autoestima dela, que ela não gostava dos cabelos d'água, para um lugar de superpoder. Que lindo! Esse é o meu desejo para as pessoas negras do Brasil. Que elas sejam capazes de transformar alguma coisa vista como maldição, como defeito, em superpoder. É o que eu fiz. A minha negritude é o meu superpoder. Se você não gostar, problema seu. Eu já fui chamado de arrogante, eu já fui chamado de preto raivoso, eu já fui chamado de alguém que fala demais e o que não deve. Então, lide com o meu superpoder. Esse é o meu superpoder. Assim vai continuar, não é mesmo? Assim vai continuar. Eu sou, tá? Minha barba é bem cuidada, não tem joias, porque eu já falei que... Mas tem que eu bijuterias que perco parecem tudo, joias. mas tem uma bijuteria Fina. refinada. Então é isso. Nós precisamos transformar maldição em bênção, estigma em superpoder. O negro precisa, urgente, de tomar consciência de que a ancestralidade dele, de que a melanina, de que a negritude... E ele precisa tomar consciência de que ele é muito bom. Porque eu costumo dizer, você já me ouviu falar sobre isso, vencer com o pacto da branquitude. Que quando que você imagina que uma pessoa que tomou uma cadeirada vai virar super-herói, de um negro, se for um homem negro, e ele der uma cadeirada em outra pessoa publicamente? Nunca, não vai. Eu já estaria preso, no caso. Quando você pensa que um negro que levou uma cadeirada vai virar uma vítima do mundo? Quando que isso vai acontecer? Então, isso você sabe melhor do que eu, porque você é professora especialista nesse assunto. Com a sua consultoria, você sabe que isso é pacto da branquitude, que isso é privilégio. Nós não temos isso. Inclusive, queria trazer Cida Bento, não consegui. Pra gente falar sobre o pacto da branquitude. Exatamente. Então, veja bem, é sobre isso. Sim. Então, eu costumo dizer o seguinte: vencer com privilégio branco, com o pacto da branquitude, é fácil. Vencer com todos contra nós, aí você realmente tem um superpoder. Nossa. É disso que se trata. Olha, eu só tenho a agradecer, a gente já está caminhando para o final, mas se o senhor puder dar um breve spoiler, que eu sei que tem outro livro aí. Pode dar só um... Eu recebi um convite da Planeta para escrever um livro sobre essa questão da intolerância religiosa. E nós recebemos, na verdade sou eu e o Dr. Edio,
porque eles queriam também uma análise da justiça, né? Sim. Que ele é advogado, ele já foi secretário da Justiça em São Paulo, enfim, é um nome, nos defendeu lá no Supremo na questão do abate animal, Sim. que começa lá em 2014 no Rio Grande do Sul com um vereador pastor e vai parar no Supremo uma discussão de matar galinha. Essa é a política brasileira. É que não tem mais nada pra fazer. Não tem É a nada de roupa importante. rosa, a roupa azul E matar a galinha. e a galinha da macumba, que é o que os políticos têm para fazer, É. com não sei quantos moradores de rua rua. em São Paulo, com a Exatamente. fome. O pessoal comendo osso. Você sabe Ai, que Não aguento. o Congresso brasileiro é o segundo mais caro do mundo. Olha. Sabe quanto nós gastamos com o Congresso no Brasil por Quanto? ano? Quanto? 25 milhões de reais por ano o Congresso custa aos erários públicos. Para isso. Para isso. Então, a política também fracassou. A política brasileira também fracassou, porque se ela permitir isso, ela não funciona mais. Não. Porque se você paga funcionários para fazer, para trazer igualdade, para vencer a fome, para vencer a morte prematura, o adoecimento, você paga 25 milhões de reais por ano. E isso não está... Tem uma parte também que é defender a família, porque você votar numa pessoa para defender os valores da família, eu realmente não entendo qual é a relação, juro. Não, minha família quem defende sou eu. Pode deixar que isso eu faço no campo privado. Eu pensei também que fosse no campo privado. Eu não entendo por que o político ele promete. Eu não Não, entendo. família, eu não preciso de um protetor da família. Eu protejo minha família. Eu pensei que fosse assim também. Seu pai e sua mãe não protegiam sua família? Sim, eu não entendo. Por quê? Entendeu? Eles estão lá para defender a família? Que família? Então, eu penso que essas conversas são fundamentais. Sim. Essas trocas, essa produção, esse seu trabalho é fundamental, a sua consultoria em letramento racial. Eu rogo a Exu, a Xangô, aos nossos ancestrais que se expanda cada vez mais, que incomode cada vez mais, essa é a verdade. Porque se não for para incomodar, a gente nem vai. Nem sai de casa. Exato. Nem bota sua roupa, seus colares, nem vai. Então, eu estou muito, muito feliz de estar aqui, entendeu? E muito à vontade, acho que todo mundo percebeu que muito à vontade, não é? E nós precisamos, não é, de subverter a lógica do racismo. Dá trabalho, como nós conversamos? Dá trabalho. Vai ser cansativo? Vai ser cansativo. Vai ser doloroso? Vai. Vai ser difícil? Vai. Já é. Mas é isso. Já é difícil. Não tem jeito. Entendeu? É desse jeito que tem que ser. E nós precisamos fazer isso. Por mais difícil que seja, nós precisamos falar a verdade. Parar de achar que... de romantizar o racismo, Hoje, a questão da intolerância religiosa, voltando no início da nossa conversa, é igual aos moradores de rua em São Paulo. É um projeto político de poder. Então, interessa a política que a intolerância religiosa exista. Exatamente. Interessa por quê? É para justamente poder colocar alguém no lugar de herói, de perfeito, de idôneo. Porque para fazer isso, a nossa cognição está treinada de um jeito que ela só funciona por oposição. Então você precisa potencializar o inimigo. Tem que ter um inimigo comum. Para eleger o super-herói. Vide a ideia de mito. A ideia de mito nasce por quê? Porque é justamente essa ideia de alguém que é um salvador. E nós sabemos, o Brasil tem proporções continentais. O Brasil tem população continental.
Não vai ser o pó de pilim-pim-pim da Emília. Não vai ser um coach, não vai ser a teologia da prosperidade que vai resolver nossos problemas. Não vai. E, na verdade, eles não querem resolver problema nenhum, né? Pronto. E quem vota neles também não. Exatamente. A verdade é essa. Vamos pra verdade. Já que a gente tá aqui pra falar a verdade, Essa é a verdade. A gente habla mesmo, né? Exatamente. Eles não falam o que querem. A gente também. Eu, hein? Por isso que a gente O meu jeito de ser negro nasce de um olhar para o branco e ver o nível de liberdade que ele tem e que ele fala o que ele quiser, que ele dá cadeirada, que ele bate, que ele abusa. Eu falei, eu não vou fazer tudo isso. Claro que não. Mas se ele pode falar o que quer, eu também tenho coisas para dizer. Olha, eu também tenho coisas para dizer sobre você. Você tem coisas para dizer sobre mim? Eu tenho também, meu amorzinho lindo. Entendeu? Eu também tenho coisas para dizer sobre você. Você tem coisas. Nós temos, né? E é importante a gente se apropriar desse lugar de Exato. fala Sem medo. sem medo. E assim a gente fecha esse episódio, não essa temporada, mas esse episódio, falando isso. Sem medo. Sem medo. E ó, pra câmera, sem medo. Sem medo. Sem medo. Não vamos ter medo de falar. Exatamente. Porque é assim que a gente vai conseguir avançar. É isso. Axé. Muito obrigada, Axé. Muito, muito obrigada. Ai, foi muito bom. Muito obrigada, obrigada. Sinto muito honrada. Ah, que delícia. Vou finalizar aqui. E assim finalizamos. Peraí, de novo. E assim finalizamos o 3º episódio do Mandela Pod, Intolerância Religiosa. Não finalizamos. Tem o Volta. Volta. Johanne, eu já falei que eu quero um clone teu. Preciso de um clone da Johanne. Ah, lembrança de participação do Mandela Pod, por favor. Mandela pode. Os chaveiros, além de reunir e organizar nossas chaves que abrem e fecham portas, são comumente escolhidos por refletirem estilo, personalidade, memória. Memória é um conceito importantíssimo. Memória afetiva, tornando-se uma extensão de quem somos, compreendendo as valiosas contribuições que você trouxe ao Mandela Pod, temos a certeza de que muitos caminhos se abrirão para você. Receba com carinho este axé como reconhecimento de suas ações que tanto impactam o coletivo. Lindo, lindo, lindo. Ai, espero que goste, mas eu acredito que vai gostar. Ai, é magia, o chaveiro é magia, já tô sabendo. E o cheiro? Nossa, eu já tô vendo aqui que o chaveiro é... Nossa, é um amuleto, não é um chaveiro. É, a soltura, né? É um amuleto, gente. Cale a sua boca. Você tem um desse? Então, tá, meu bem. Não, é só pra quem vem no Mandela Pod. E tudo pode ser dito com uma colher de mel na boca. Então tem a balinha de mel, porque é isso. É preciso adoçar a palavra. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi muito bom. E assim finalizamos o 3º episódio do Mandela Pod, Intolerância Religiosa, com o maravilhoso professor e babalorixá Sidney Nogueira. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.